pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo aí para vocês uma questão bastante complicada que caiu na prova para engenheiro de equipamentos júnior no ano de 2012. Gente, uma questão de termodinâmica que foi extremamente complicada. Para esse tipo de questão, não haveria tempo hábil para resolver toda a questão e chegar no resultado final. Uma questão de termodinâmica muito complexa, porque trazia diversas substituições. Pessoal, uma recomendação que eu sempre trago para o pessoal que vai fazer o concurso da Petrobras, fazer a prova da Petrobras, encontrou uma questão bastante complexa igual a esta, pessoal, abandonem a questão e deixem ela para o final. Não adianta ficar perdendo tempo com esse tipo de questão. Somente se você tiver resolvido uma questão parecida, aí você batalha na questão até chegar no resultado. Por que eu digo isso? Porque você vai ter, em média, de 3 a 4 minutos para resolver a questão. Então, não adianta ficar em cima da questão, perdendo tempo, que você, infelizmente, vai acabar sendo prejudicado. Então, a estratégia é a seguinte, pessoal, é a mesma para todos os concursos. Resolva sempre primeiro as mais fáceis. Resolvendo as mais fáceis, você vai deixando as mais complicadas para o final, e aí você vai conseguindo tempo para resolver a maioria das questões e conseguir gabaritar a prova, ok? Então, a questão que eu estou trazendo é uma questão de termodinâmica que versa a respeito de ciclos, né? Então, ciclos termodinâmicos e rendimentos termodinâmicos. São questões recorrentes aí nas provas da Petrobras, mas essa questão ela pegou muito na substituição. Então, vamos lá. Uma máquina térmica opera utilizando um mol de um gás ideal, operando um ciclo, como descrito na figura, onde AB é um processo isobárico, ou seja, a pressão é constante, BC é um processo isocórico, como ocorre a volume constante, e CA é um processo adiabático, ou seja, não há troca de calor, mas ele é politrópico, ou seja, o comportamento dele não é linear, ou seja, ele não segue um comportamento que estabelece uma relação linear entre as variáveis, né? Então, pessoal, o que ele dá também? Essas duas relações. Ele diz que o volume de C vai ser 4 vezes o volume de A. E a pressão de A vai ser 8 vezes a pressão de C. Então, ele pergunta o rendimento R do processo. Primeiro, para a gente começar, como é que calcula o rendimento de um ciclo? Você vai pegar o trabalho líquido e vai dividir pelo calor que entra no processo. Pessoal, o trabalho líquido vai ser a soma dos trabalhos em cada uma das etapas. Então, o trabalho em AB, o trabalho em BC e o trabalho em CA. Pessoal, quando o volume é constante, como acontece na etapa BC, então a gente considera esse trabalho como nulo. Então, o volume é constante, então não vai haver trabalho. Então, o trabalho líquido vai se resumir às etapas AB e às etapas CA, ok? Vamos para a etapa AB. Lembrando aqui que houve apenas uma relação linear entre o volume de A e B. Então, nós tranquilamente podemos calcular o trabalho, porque a pressão ali é constante, através da relação PV. Né? Então, P vai ser a pressão constante A, tá? E ΔV vai ser a variação de volume, que a gente já sabe que o volume B vai ser quadruplicado. Então, na etapa AB, o trabalho já está calculado, que vai ser 4VA menos VA. Então, o trabalho em AB vai ser PA 3VA. Pessoal, não esqueçam de que para um gás ideal, P vezes V é igual à constante geral dos gases vezes a temperatura, ok? Então, essa constante geral dos gases, em base molar, a gente pode colocar o M aqui, ok? Mas quando for a constante geral específica, então esse N, ele não precisa estar aqui na equação. Então, isso vai ajudar a gente a concluir o exercício lá no final.
O trabalho em AB está determinado. Vamos agora para o trabalho em CA. Lembrem que em CA é uma curva e o comportamento ali é politrópico. Então, a gente precisa encontrar o coeficiente desse comportamento politrópico, já que a relação não é PV a PAVA e PCVC. Então, nós temos um coeficiente aqui a determinar, que é o N no caso aqui. Então, esse coeficiente N a gente vai determinar substituindo algumas variáveis. Olha lá. Pessoal, lembrem-se que VC, aqui é VC, tá? Aqui é VC e aqui é VA, tá? VC é o mesmo valor que VB. Então, a gente pode falar que é 4VA. Tá? Substituindo PC, foi dado no enunciado, que é 1/8 de PA, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar esse 8 e passar multiplicando e cortar, tá vendo? Ó? Cortar o PA dos dois lados. O que, que vai acontecer? Vai sobrar 4V elevado a N e 8V elevado a N. O 4 nós podemos dizer que é 2 ao quadrado e o 8 podemos dizer que é 2 ao cubo, tá? Então, sobrou uma relação, tá vendo aqui, ó? Sobrou uma relação de Vn com 2 ao quadrado e 2 ao cubo, tá? Agora, nós precisamos fazer o que, pessoal, para a gente descobrir esse valor de n? Aplicar a propriedade dos logaritmos. Então, quando a gente aplica a propriedade dos logaritmos aí, né, a gente vai fazer, por exemplo, aqui, ó, a multiplicação dessas duas bases vai nos fornecer a propriedade do logaritmo da soma, tá? Então, olha aqui, ó, log, só para a gente relembrar, log de A, né, mais B, opa, A mais B não, A vezes B, tá? Estou falando errado. É a mesma coisa, porque essa aqui é a propriedade do produto. Então, vai ser log de A, hoje meu mouse não tá legal, mais log de B. Tá? Então, log de B. Então, log de A mais log de B. Essa aqui é a propriedade do produto, tá vendo? Log de A vezes B. Então, se eu fizer ali, ó, log de A vezes B, eu também vou usar outra propriedade que é a seguinte, ó, log, tá? Tá vendo? Ó, log de x elevado a A. Isso aqui vai dar A vezes log de x. Desculpa aí, pessoal, mas tá horrível meu mouse hoje. Ó. Tá vendo? Log de x elevado a A é igual a A vezes log de x. Então, apliquei essa propriedade aqui, e que resultou, então, no valor de n, que é igual a 3 meios. Tá? Então, o valor de n deu igual a 3 meios. Tá? E 3 dividido por 2, 3 meios, é igual a 1,5. Então, agora a gente vai aplicar a equação do trabalho no processo politrópico entre CA, tá? E vamos deixar tudo em função de A de novo, pessoal. Então, olha aqui, ó, PC é 1/8 de A, e VC é igual a VB, que é 4VA, dividido por 1 menos 1,5. Então, isso vai resultar nesse valor, tá? Ó, PAVA menos, tá? E simplifica aqui, ó, tá vendo, ó, pessoal? Simplifica, tá? Então, vai ficar 4 dividido por 8, aqui vai ficar 2 embaixo, né? E aí, a gente simplificando isso, nós vamos ter o valor de menos PAVA, ok? Não esqueçam que PAVA é a mesma coisa que RTA. Pessoal, o trabalho AB foi determinado, o trabalho em CA também foi determinado, então basta somar um com o outro, tá vendo? Ó, 3 PAVA menos PAVA, isso vai resultar em 2 PAVA. Lembrando que PAVA é igual a RTA, logo o trabalho líquido é 2RTA, tá? No processo AB, né, falando agora do processo AB, nós precisamos, pessoal, o trabalho líquido já foi determinado, precisamos encontrar o calor que entra, tá? Então, no processo AB, né, teve um aumento de volume, então esse calor que entrou, a gente precisa determinar. Lembrem da relação entre CP e CV, né, que é igual ao coeficiente determinado na etapa anterior. Então, 1,5 é divisão de CP menos CV, tá? Agora, a relação de Mayer, ela é dada pela
Cp menos Cv, que é igual à constante universal dos gases. Como Cp, né, a gente deixou aqui em função de Cv, então eu posso falar, tá vendo, ó, que 1,5 menos Cv vai dar meio Cv, que é igual à constante universal dos gases. Dividindo, ó, o meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, ó, tá vendo? Ó? Eu pego esse 2 e passo ele multiplicando R. Então, nós vamos chegar nessa relação aqui, onde Cv, que é o calor específico a volume constante, é igual a 2R. A energia interna no processo, ela vai ser dada por Cv ΔT. Isso é uma definição termodinâmica da energia interna. Tá? A entalpia é Cp ΔT, mas estamos trabalhando com energia interna, que é Cv ΔT. Bom, o enunciado forneceu as seguintes informações, que Vc é 4 vezes Va, né? Vc vai ser 4 vezes Va. Pessoal, a temperatura do ponto B, ela também pode ser estipulada como 4 vezes a temperatura de A. Tá? Vocês podem comprovar isso colocando a relação de Clapeyron, por exemplo, aqui, ó, P vezes V dividido por T, isso aqui é igual a uma constante. Tá? Então, se você estabelecer essa relação, tá, você vai acabar descobrindo que a temperatura também duplicou no ponto B, quadruplicou, aliás, no ponto B. Tá? Então, utilizando esta relação entre TB e TA, nós vamos agora calcular a energia interna, tá vendo? Ó, em função de TA, tá vendo aqui? Ó? Então, CV é igual a 2R, isso aqui a gente já calculou, né? Então, a variação de energia interna vai ser CV 4TA menos TA, então a gente vai ter aqui, ó, 2R. Olha a viagem que foi essa questão. Então ele pegou o CV e substituiu por 2R. E o TA, ele subtraiu, o 4TA ele subtraiu do TA e obteve 2R 3TA. Então 2 vezes 3 vai dar 6. Então quer dizer que a variação de energia interna no processo AB é igual a 6R TA. Né? Continuando, a variação da energia interna, isso de acordo com a primeira lei, vai ser o calor que entra menos o trabalho. Então, a variação da energia interna foi determinada ali na etapa anterior, e o trabalho líquido que está aqui também já foi determinado. Então, quer dizer que o calor que entra vai ser, ó, substituindo aqui, vai ser igual a 9R TA, tá? E finalmente, meu Deus, chegamos no último slide. O processo BC, o trabalho é nulo, então a variação de energia interna vai ser igual ao calor que sai. Esse valor a gente não precisa, só estou relembrando. O rendimento do ciclo vai ser dado pelo trabalho líquido, que a gente já determinou, que é 2RTA, dividido pelo calor que entra, que é 9RTA. Olha aqui, ó, simplificando, embaixo e em cima, o rendimento finalmente vai ser 2 nonos, tá? Que isso aí vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui na minha calculadora, 2 nonos, vai dar um rendimento de aproximadamente 22,22%. Pessoal, questão complexa de termodinâmica, não foi? Questão bastante complicada que eu faço questão de postar aqui, tá? E quero os comentários de vocês aí no vídeo logo abaixo, ok? Pessoal, continuem acompanhando o nosso canal, tá? Continuem acompanhando o nosso canal. E agora o nosso site é vencerconcursos.com.br, beleza? Até a próxima.